Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês em como gerar mais aprovação de orçamento no seu negócio oficina. E eu vou estar dividindo essa explicação em duas partes. A primeira parte para o profissional que vai passar aquele orçamento, que vai de frente ao cliente explicar aquela situação. E a segunda parte, alguns padrões que a oficina mecânica, que o teu negócio pode aplicar para gerar mais porcentagem de aprovação e, consequentemente, gerar mais ganho financeiro, mais lucratividade. Vamos lá? Então, para o profissional que vai passar, seja ele o técnico, seja ele o consultor, indiferente do tamanho do negócio, o que ele precisa ter? Algumas oficinas, 2, 3 mecânicos fazem os orçamentos e o próprio dono repassa esse orçamento para o cliente sem problema. O que você, profissional, precisa ter para que você fique com segurança no momento de passar e aumentar a tua porcentagem de aprovação nos seus orçamentos? A primeira coisa, não pensar com o bolso do cliente. Você deve sim, em qualquer atendimento teu, ter uma empatia, se colocar no lugar do cliente, mas nunca pensar com o bolso dele. Muitos consultores técnicos, eu vou chamar de consultor técnico, mas existem regiões que chamam de recepcionista, atendente, eu vou chamar de consultor técnico. Eu já vi em anos de gestão muitos consultores que treinei nesse momento tremer a perna, não ter a coragem, às vezes por pegar um orçamento um pouco maior, de passar todo aquele orçamento pensando com o bolso do cliente, sem nem mesmo às vezes entender o perfil do cliente. Já vi clientes chegarem ao final do serviço, no momento de ir para o caixa pagar e falar: nossa, mas você não me ofereceu algo a mais? Você não fez nada a mais no meu veículo? Então, muito cuidado em pensar com o bolso do cliente. Pessoas apaixonadas por veículo ficam esperando algo a mais. Pessoas que gostam de cuidar do automóvel ficam querendo uma explicação mais detalhada, um orçamento mais minucioso. Então, o primeiro passo que esse profissional que vai passar o orçamento precisa ter para aumentar a sua porcentagem de aprovação é não pensar com o bolso do cliente. Garanto para você que aqui você vai ter um aumento de aprovação muito grande se você chegar para o teu consultor técnico, para o teu mecânico, ou se você entender essa situação. O segundo passo para o profissional é estar embasado da situação, saber o porquê que o carro chegou, como chegou, se foi de guincho, o cliente trouxe, chegou falhando, ou aquela falha aconteceu no momento de uma revisão, enfim, ele precisa estar embasado da situação que levou para que gerasse aquele orçamento. Coletar dicas técnicas. Se é o teu técnico que passa esse orçamento, dificilmente ele vai precisar dessa parte, porque, logicamente, é ele que está passando aquele orçamento, aquela solução para o cliente. E muito difícil também ele vai pensar com o bolso do cliente, porque quando nós temos o conhecimento técnico, a gente não pensa com o bolso porque sabe que aquela é a única solução. É igual você contratar qualquer outro serviço. Você vai no médico, por mais que ele pense que talvez você não tenha aquela determinada condição financeira, é a única solução que ele tem para te passar. Cargas de exame, uma operação ou um tratamento, é a solução. Assim nós na oficina. Então, quando é o técnico que passa o orçamento, praticamente cancela-se essa e cancela-se essa. Porque ele sabe o porquê o carro chegou, ele sabe qual é a solução a ser aplicada e ele sabe que não precisa coletar dicas técnicas porque ele é o técnico, tá? Por último, valor, estoque e desconto. Se você chegar na frente do teu cliente sem saber o valor do orçamento, e acredite, isso acontece muito. O consultor, ou o dono, ou o técnico passam um orçamento, explicam tecnicamente, e o cliente fala: tá ok, quanto que fica então? Espera que eu vou ver. Acredite, isso acontece em oficinas organizadas, tá? Então, chegue na frente do cliente sabendo o valor, se está disponível em estoque ou quanto tempo leva para chegar e a porcentagem de desconto. O cliente pode a qualquer momento perguntar para você, até pelo nível econômico que passamos, quanto que fica à vista. E a maioria do comércio, à vista, existe um desconto, no débito um desconto,
não existe desconto a prazo. Já falei em outro vídeo, muito cuidado com o prazo, muito cuidado para não estar comprando para pagar em 21 e estar recebendo com 30, 60, 90, mas isso já foi falado em outro vídeo. Tenha certo quanto você pode chegar de desconto caso você não seja o dono, caso a caneta final não seja tua, já tenha essa informação antes, para que se o cliente te questionar, você ter essa informação para passar para ele. Ok, pessoal? Isso é o que o profissional precisa ter para que ele possa aumentar a porcentagem de aprovação nos seus orçamentos. Tenha certeza que são atitudes simples, mas que se você se embasar, a porcentagem tua de aprovação vai elevar muito, tá ok? Falando do negócio, falando da empresa, do negócio oficina, que atitudes que o negócio oficina pode ter para que ele consiga rentabilizar mais os seus orçamentos. Vamos lá? Primeira coisa, todo orçamento, indiferente se é uma revisão, indiferente se é um orçamento corretivo, indiferente se é uma pane imobilizante, deve ter o necessário mais algo recomendado. Eu vou dar exemplos. Todo mecânico, quando troca uma bomba de combustível da injeção eletrônica, automaticamente coloca no orçamento o filtro de combustível, correto? No popular nosso aí na oficina é como tomar banho e não trocar de roupa, né? Então, esse seria um recomendado, mas eu iria um pouco mais. Se você tem um conhecimento técnico e você sabe que uma bomba chegou ao ponto de travar, num carro, eu estou fazendo um exemplo, com 90 mil quilômetros, o que impede você de passar o necessário, que seria a troca, a substituição da bomba, né, injetora, mais o filtro de combustível, e colocar como recomendado uma limpeza geral no sistema de injeção? Bem explicado tecnicamente, eu duvido que algum cliente negue esse orçamento. Ele pode estar muito problemático financeiramente, ele pode falar, puxa cara, faz hoje para mim só isso, mas ele vai ficar com o teu recomendado na cabeça, ele vai ficar pensando naquela recomendação sua. Então, todo orçamento seu deve ter, até para que o cliente enxergue algo a mais na tua oficina, o necessário mais um recomendado. Vamos mais longe. Você trocou a pastilha e o disco. Orce uma limpeza de freio. Coloque junto no orçamento o necessário, que seria o disco e pastilha, enfim, porque a pastilha chegou no limite, acabou pegando ferro com ferro e agora precisa trocar o conjunto. E você, devido à quilometragem do veículo, a cor do óleo, indica, junto com a substituição da pastilha e do disco, uma substituição do óleo de freio, fluido de freio, mais uma limpeza e regulagem do sistema. Eu duvido um cliente não ficar, no mínimo, com uma pulga atrás da orelha e perceba que você não está forçando nada. Tecnicamente é necessário, mas esquecemos de passar. Esquecemos e perdemos aquele momento da venda. Você não está forçando nada. Nesses dois exemplos que eu te citei, são importantes para o veículo, são importantes para o cliente e são importantes para o teu negócio. E às vezes esquecemos de passar. Analisando, aqui vai mais a fundo, mas eu vou falar rapidamente. Analisando e entendendo o perfil do cliente, caso ele tenha ficado um pouco na recepção da tua oficina, conversado um pouco com você e você analisou que ele é uma pessoa muito cuidadosa com o veículo, ele está esperando o algo a mais. Aí é onde você vai colocar no teu orçamento o necessário, você vai puxar no teu orçamento o recomendado e você vai colocar um algo a mais. Se você quiser fazer um padrão na tua oficina, em que todo orçamento deve existir o algo a mais, sem problema nenhum, desde que a tua equipe esteja preparada tecnicamente para responder as dúvidas do cliente referente àquilo. Tá ok? Esse padrão de orçamento necessário mais recomendado em todos, você pode aplicar em qualquer orçamento da sua oficina, como eu já falei aqui em cima. Seja no orçamento corretivo, seja no orçamento de desgaste
ou seja, no orçamento de manutenção. Você pode aplicar, você deve aplicar, porque eu tenho certeza que vai aumentar muito o seu faturamento, e se você seguir esse passo a passo, vai aumentar muito a porcentagem de aprovação dos seus orçamentos. Num próximo vídeo eu vou falar de orçamentos difíceis, de diagnóstico, mas isso fica para uma conversa futura. Pessoal, eu sempre gravo meus vídeos com muita humildade, sem ser dono da verdade, já falei isso aqui. Eu estou começando, então eu não tenho aquela mania de pedir cliques, então eu nem sabia às vezes o motivo de pedir cliques aqui no YouTube, mas peço para que, se esse vídeo fez sentido para você, se os outros vídeos que eu fizeram sentido para você, clica no joinha, porque eu descobri que quando você clica no joinha ele ajuda a espalhar mais o vídeo, ele fica mais visível aqui no YouTube e mais pessoas conseguem absorver essa informação, essa divisão de conhecimento que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.